Bom dia, 6h40, hora oficial do Brasil. Sábado, 2 de maio de 2026. Rádio Terra Brasil FM. Agora, Dorival Lima e você. Eu sou Dorival Lima, comunicador diferente. As notícias que movem o Brasil e o mundo. Hoje vou abordar a criminalidade, roubos, tráfico de drogas, prostituição e outros crimes dentro de famílias brasileiras. É uma das experiências mais devastadoras e complexas que uma família brasileira pode enfrentar no governo Lula III. No Brasil, esse cenário costuma ser atravessado por questões sociais, falta de apoio estatal e um profundo dilema emocional. O governo Lula nada fez até hoje pelas famílias brasileiras. Aqui estão alguns pontos de reflexão sobre a dinâmica dessas situações. A família frequentemente se vê em um beco sem saída ético e emocional. Existe o instinto natural de proteger o parente, o filho, o irmão, o pai, mas há uma linha tênue entre apoio emocional e se tornar cúmplice, escondendo produtos de roubo ou permitindo a venda de substância na residência. No contexto brasileiro, denunciar um familiar pode significar expô-lo a um sistema prisional precário ou atrair represálias de facções criminosas para dentro de casa. E o governo Lula III nada fez e nada fará pelas famílias brasileiras. A presença do crime no lar gera um estado de hipervigilância constante. Muitas famílias se isolam de vizinhos e parentes por vergonha. Então, podemos dizer, esse é o governo Lula da Silva. Meus amigos, o problema é o seguinte: tem certas famílias brasileiras, certo, que vem passando certos momentos difíceis. Eu conheço uma família que o pai teve um problema com o traficante, foi lá matar o traficante, lá ele não conseguiu, o revólver bateu o catolé. Pegou a bicicletinha dele e saiu correndo. O traficante pegou o carro dele, seguiu mesmo, deu 6 tiros nas costas. Por quê? Briga de traficantes. E essa família ficou com medo, teve que sair do bairro onde morava, certo? E depois de muito tempo, o irmão, que era o filho do que foi assassinado, começou a entrar na vida errada, foi preso por roubo e tráfico de drogas. Hoje se encontra preso, prejudicando a família, prejudicando
toda a família. Porque o pessoal tem que ir fazer visitas, certo? Sistematicamente lá no presídio. Essa pessoa que vai deixa o filho, certo? Só com o pai e a mãe. E vai para o presídio para fazer companhia para um elemento desse que procurou, quem procura, acha. Meus amigos, isso é uma família que eu conheço. E tem muitas famílias que estão na mesma situação. É o governo Lula, que não tem isso. Tudo acontece. Por quê? Porque aquela história é a falta de governo acontece diariamente. Mas é aquela história. Manda quem tem dinheiro e obedece quem tem juízo. Ainda para completar, certo? Hoje, a situação do Brasil é uma situação crítica. É só você verificar o desmando, as mentiras, as narrativas. E hoje, tem pessoas que querem ter a vida, certo? Como é que se diz? Sem freio. Que, meus amigos, quem procura acha que a criminalidade continua no Brasil. É família sendo destruída e a corrupção, a bandidagem, a prostituição, ela está se estendendo em todo o Brasil. É dentro das repartições, é dentro da sua própria casa, é dentro de outras atividades. É o que eu digo. Quem procura, acha. E hoje, o que tem de famílias se destruindo, certo? Tudo por causa de um bandido que achou que o crime era a solução. Pessoas que nunca estudou, nunca quis trabalhar e se entrega à bandidagem. Mas é aquela história. Tudo na vida tem seu preço. Mas é um problema que muitas famílias enfrentam. Eu conheço várias famílias que estão se destruindo todo santo dia. Com mentiras, embromação e querendo ter uma vida certa de uma pessoa sem compromisso, como se não tivesse filho, não tivesse marido, não tivesse um namorado. Quer dizer, é a cabeça desmiolada que tem no Brasil de manhã de tarde. Meus amigos, a situação do Brasil atualmente é uma situação vexatória e nós não sabemos aonde nós vamos chegar. Por isso que eu digo, vamos ter eleição em outubro do corrente ano. A população brasileira tem que focar, certo, nas mudanças para o bem do nosso país. Porque o Brasil, com o governo Lula, é a maior prostituição, é a bandidagem, crimes acontecendo, facções. Você vê o caso do Banco Master, você vê o caso do Banco, aliás, do INSS fraude, desvio de verbas. Rapaz, onde tem um prefeito do PT, onde tem um governador do PT, é, é a roubalheira que acontece no Brasil. E hoje, a situação de todos os brasileiros é uma situação muito difícil, porque ninguém acredita nas instituições. Por quê? Porque o Brasil chegou ao fundo do poço. É muita mentira, certo? É muita narrativa, certo? É muitas pessoas andando, certo? Contra a realidade da vida. Mas é aquela história. Tudo na vida tem um preço. São famílias seguintes, certo? São filhos abandonados, filhos abandonados, casamento, certo? Sendo destruído. Tudo por de um bandido, traficante, uma pessoa que faz roubo, mas que é a história. Quem tem dinheiro e obedece quem tem juízo. O que eu vejo nas minhas andanças pela Fortaleza, pela Calcaia, certo? As famílias e as pessoas, tudo com um peso grande,
certo? Nas suas costas, no popular. Por quê? Porque não há um planejamento da família, não há um seguimento, porque hoje, meus amigos, as famílias estão se destruindo. Não é como antigamente, marido e mulher sempre em harmonia. E o chefe da família sempre foi e sempre será o homem. Porque o homem é que conduz a família para o caminho certo. Às vezes o marido é o último a saber do que acontece na casa dele. Às vezes tem um bandido dentro da família, é um filho bandido, é uma filha bandida. Às vezes até a própria esposa engana o marido, ou o marido engana a esposa. É aquela história. Nós não sabemos como será o nosso Brasil daqui para frente. Por isso, meus amigos, seguidores, telespectadores, pessoal do Facebook, aqueles que me acompanham, eu peço que você se inscreva no Dorival Lima e você, porque aqui a minha opinião é esclarecer e mostrar o que acontece de errado no Brasil todos os santos dias. Se você pegar as páginas de jornais e acompanhar, é a prostituição, é as facções, é o crime organizado. São políticos enganando, certo, a sociedade brasileira necessitando de educação, de saúde, de segurança, as empresas entrando em dificuldades, é empresa fechando, é empresa tendo dificuldade de manter, certo, as suas atividades. Por quê? Porque o Brasil tem uma carga tributária a mais alta do mundo. Eu não vejo nenhum governo a nível municipal, estadual e federal apresentarem um projeto de lei para amenizar, certo, a vida do empresariado, como também dos profissionais liberais. É o que eu digo. O governo Lula, quando ele adentrou na vida pública, começou como sindicalista, depois deputado federal, depois presidente da República, certo? Ele governou o Brasil por 8 anos, depois veio a Dilma Rousseff, que governou por 6 anos, somando, foram 14 anos de corrupção, de desmantelo, certo, no Brasil. O Brasil entrou numa situação dificílima, certo? A carga tributária aumentando, ele viajando, mentindo, prometendo e aumentando, tendo que acabar com a fome. Ao contrário, ele aumentou, meus amigos, foi a miséria, a fome no Brasil. E para completar, a criminalidade, as facções, está aumentando no Brasil de manhã, de tarde e de noite. Por isso que eu digo, você, eleitor, você, eleitora, em outubro do corrente ano, você tem que fazer uma reflexão, pensar no Brasil, pensar na juventude e votar num candidato que tenha compromisso com o Brasil, com a democracia. Porque o governo Lula, ele aparelhou todas as instituições. É o Brasil que está na contramão da governabilidade. E se a eleição fosse hoje, o filho de Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, seria eleito no primeiro turno. Ele, com certeza, vai governar com o povo, para o povo. Ele vai compor, certo, o seu ministério com pessoas que têm competência, capacidade. Não vai colocar políticos. E nas estatais, ele vai nomear técnicos preparados para fazer a estatal voltar à normalidade, dar lucro, porque, meus amigos, o Brasil está no rombo, certo? As estatais todas dando prejuízo e a dívida brasileira é aumentando, aumentando, porque o Lula, ele não quer saber, não é o dinheiro não é dele, ele está endividando o país de uma tal maneira que o próximo presidente, quando receber, o país vai receber um país endividado, certo? Muitos problemas, excesso de funcionário, certo?
a educação não funciona, a saúde, certo? Ou seja, o Brasil está levando um peso, certo, para a sociedade brasileira no futuro pagar. Por quê? Quando o Brasil está endividado, certo? Quando o governo endivida o próprio Estado brasileiro, isso aí vai acarretar e vai cair no bolso dos pagadores de impostos, que somos nós, pessoas físicas, e as empresas, pessoas jurídicas. Meus amigos, o endividamento da população brasileira já está em torno de 80%, ou seja, 80% das famílias brasileiras estão endividadas, como também as empresas. Tudo isso aconteceu no primeiro governo do Lula e vem se arrastando, porque o Lula, ele não tem preocupação com a sociedade brasileira, com a família brasileira, com as empresas, certo? Com a democracia, com as instituições. A preocupação dele é implantar o comunismo no Brasil. Tanto que ele se aliou e criou, certo, o Fórum de São Paulo. Ele trouxe aqui para o Brasil vários comunistas da China, da Venezuela, da Cuba e de outros países. Eles fizeram um fórum em São Paulo, reuniram a alta cúpula de comunistas para traçar o futuro do Brasil. É tanto que está aí o que está acontecendo. Ele está acabando com o Brasil, acabando com as empresas brasileiras, acabando com os sonhos do brasileiro. E, para completar, Donald Trump e outros países estão de olho no Brasil, porque o Brasil está se acompanhando com um país comunista. O que tem de comunista aqui no Brasil, meus amigos, transitando na Amazônia, em todo o território brasileiro. É como se o Brasil tivesse sido vendido para os comunistas. E hoje, o Brasil, brasileiro propriamente dito, está pagando caro para conseguir sobreviver no Brasil, porque aqui tudo é difícil. A corrupção continua, a criminalidade continua, a roubalheira continua, a prostituição continua, as narrativas continuam e nada é feito para mudar. O parlamento brasileiro não consegue aprovar, tanto a Câmara Federal como o Senado Federal, quando apresenta um projeto de lei para o bem da sociedade brasileira, o Supremo Tribunal Federal diz que é inconstitucional. Meus amigos, o Brasil atual está sendo governado por uma ditadura disfarçada. E o Supremo Tribunal Federal, através de Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Flávio Dino, Zeni, eles é que dão as coordenadas para o presidente Lula, que não passa de ser um boneco, um descondenado, e quando ele sai pela rua, o pessoal grita: Lula ladrão, teu lugar é na prisão. É só para mentir para a população brasileira, endividando a empresa, perseguindo políticos, e a família de Jair Bolsonaro, como Jair Bolsonaro, que foi presidente da República, governou o Brasil por 4 anos, enfrentou uma Covid-19, enfrentou uma guerra, mas ele governou ao lado do povo, ele não perseguiu ninguém, comprou a vacina, certo? E o Ministério da Saúde vacinou a população em tempo recorde. Morreu muita gente? Morreu, porque a Covid-19 ela foi desenvolvida na cidade de Wuhan, na China comunista. Ele, certo, Jair Bolsonaro, ele liberou recursos para prefeitos e governadores combaterem a Covid-19. Agora, ele não perseguiu ninguém, deixou a pessoa livremente escolher, certo? A maneira de viver, não mandou as empresas fechar, cuidou da economia do país, e o Brasil seguiu. É tanto que ele governou com o povo para o povo, e quando ele viajava para o exterior, ele ficava na embaixada brasileira. E a comitiva com ele era a mínima possível, porque o problema dele era não roubar e não deixar roubar.
e não gastar o erário dos pagadores de impostos. É tanto que o Tesouro Federal brasileiro, quando ele entregou o governo, que terminou o seu mandato, deixou dinheiro em caixa, no popular, no Tesouro Federal brasileiro, e todas as estatais, todas as empresas, certo, do governo, todas no lucro, todas num segmento de produtividade. Aí o Lula, certo, foi para a eleição, ele foi colocado em liberdade pelo Supremo Tribunal Federal, e a eleição nós já sabemos o resultado. Até hoje, a população brasileira não conseguiu aceitar o resultado. Mas, em função da caneta azul de Alexandre de Moraes e dos demais ministros, a população brasileira teve que ficar de bico fechado, ou seja, calado. Porque hoje, aqui no Brasil, o pessoal não tem a liberdade de falar, de opinar, de criticar. Porque se você fizer isso, você recebe a Polícia Federal na sua casa, pedindo explicação. Veja o caso aí do que fizeram com Jair Bolsonaro. Inventaram a narrativa de golpe de Estado. E muitas pessoas foram presas, né, indevidamente, pessoas que não tinham nem uma baladeira, nem uma pedra na mão. Foi uma armação que partiu da cabeça doentia deste ex-condenado e atual presidente da República, Lula da Silva. Esse homem é um doente, é um desequilibrado, é um mentiroso que não tem amor nem por ele e nem pela família dele. O amor que ele tem é pelo dinheiro e querer implantar o comunismo no Brasil. A família dele toda rica, e segundo Gilmar Mendes, disse que Lula tem dinheiro e o PT para a eleição até o ano 2030. É tanto que o filho dele, Lulinha, recebeu do careca do INSS 300 mil reais, está envolvido até o pescoço. Como também o irmão dele, Frei Chico, que é vice-presidente do sindicato em São Paulo, que também está envolvido, certo, no caso, no escândalo do INSS, que tudo começou no governo de Lula. E até agora continua. Cadê as Forças Armadas? Cadê a Polícia Federal? Cadê o Supremo Tribunal Federal que não acaba com essa roubalheira no INSS? Os aposentados, os pensionistas não aguentam mais. Mas é o governo Lula que veio para liquidar o Brasil e acabar com a população brasileira e transformar esse país num país comunista. Se isso acontecer, os grandes empresários vão embora do Brasil e vai ficar só aqueles que não têm condições de sair nem para a Argentina. Aí vai viver, certo, no sistema comunismo, ter duas alimentações e trabalhar para o governo e viver uma vida de um satanás. Porque o comunismo é cria do satanás. É só você ler a história do comunismo que aconteceu no mundo. Em 1964, eles tentaram implantar no Brasil o comunismo, mas graças a Deus que as Forças Armadas da época, certo? E a sociedade brasileira e todas as religiões fizeram um pacto e não deixaram a implantação do comunismo no Brasil. Por isso que os governos militares começou com Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, depois veio Costa e Silva, depois veio Emílio Garrastazu Médici, depois veio Geisel e, por último, João Batista de Figueiredo, que assinou a anistia em 1979, e ele disse: no dia que a petezada assumisse o poder no Brasil, os brasileiros iam ter muita dificuldade. Está aí o que está acontecendo. É muito roubo, muita fome, muita prostituição, muitas facções, muito desmando no governo e ninguém faz nada, porque o parlamento brasileiro não tem condições, porque Lula aparelhou as instituições, indicou vários ministros para o Supremo Tribunal Federal e ele tem o apoio do Supremo Tribunal Federal. E, para completar, ele fica questionando a maior potência do mundo, que é os Estados Unidos, Donald Trump, com piada de baixo escalão. Isso aí não é papel de um presidente, de um chefe de Estado, fazer, certo, essas baixaria através das redes sociais, querendo, como é que se diz, desmoralizar e contestar a maior autoridade, certo,
dos Estados Unidos, que é Donald Trump. Meus amigos, queira ou não queira, os Estados Unidos é a maior potência do mundo. O Brasil não tem condições de enfrentar os Estados Unidos em nenhum assunto. Mas Lula continua com um sistema de baixo escalão, esculhambando todo mundo. Ele não tem amor nem pela própria família dele. Veja o caso da ex-esposa dele. E tem mais. Donald Trump quer acabar com a corrupção, com as facções na América Latina. Ele já deu ultimato. Ele já começou pela Cuba, certo? Aliás, começou pela Venezuela, prendeu Maduro, certo? Maduro está nos Estados Unidos, enfrentando certos tribunais e, com certeza, vai ficar lá, poderá ir para a cadeira elétrica ou prisão perpétua. E o dinheiro que ele roubou da sociedade da Venezuela está todo confiscado, certo? Nas mãos das autoridades dos Estados Unidos. E depois, no final do processo, será encaminhado para a sociedade venezuelana. Por isso que Donald Trump, ele disse e afirmou que vai acabar com as facções, vai considerar as facções e o crime organizado na América Latina como terrorista, porque as facções, os comunistas, certo? Todos estão envolvidos, certo? Protegendo as facções aqui no Brasil. É tanto que aqui no estado do Ceará, meu amigo, as facções deita e rola, até nas prefeituras, em câmaras municipais, já estão comercializando o gás butano, certo? As internet, posto de gasolina, farmácia, na construção civil, ou seja, eles estão se filtrando, certo? Até em Brasília. É tanto que Lula e Dino, Flávio Dino, receberam pessoas de comando vermelho das facções, eles foram lá, certo? No Rio de Janeiro, sem proteção. É inexplicável, ou seja, é o Lula apetizado que protege certas facções. As facções deitam e rolam no Brasil. Por quê? Porque o governo brasileiro, meus amigos, está deixando tudo frouxo. É um desgoverno total. É muita violência, muita prostituição, muita narrativa, muita mentira. A saúde não funciona, a educação não funciona, a insegurança não funciona. E veja agora, por último, o caso do Banco Master. Meus amigos, Daniel Volcado aplicou o maior golpe na rede bancária brasileira. Ele teve a anuência e a proteção de certo ministro do Supremo Tribunal Federal. O Alexandre de Moraes conversava constantemente com Daniel Volcado. Isso aí foi provado e comprovado. Ele foi no Banco Central Brasileiro para pedir explicação por que o banco do Daniel Volcado, o Banco Master, estava sofrendo, certo? Esse processo de acabar com o banco. Foi pedir explicação, a esposa dele pegou um contrato milionário, certo? Para atender, certo? As causas do Banco Master. Até um advogado de grande nome no Brasil não chegou a pegar um contrato dessa natureza. É o que eu digo. Tem certo ministro do Supremo Tribunal Federal que manda e tem as melhores bancas de advocacia no Brasil, todas instaladas lá em Brasília. É aquela história, é o Supremo Tribunal Federal que manda no Brasil e na população brasileira. Aí eu pergunto, até quando isso vai continuar? Porque a sociedade brasileira não aguenta mais, certo, essa situação. Porque o Supremo Tribunal Federal, cada ministro tem a sua Constituição. Eles mudam as leis, modificam as leis, alteram as leis e dizem o que é que a população brasileira tem que fazer. Tudo isso com a caneta azul dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Agora, Gilmar Mendes se acha que é o dono do Brasil, o dono da verdade, e todos eles são intocáveis. Gilmar Mendes tem uma universidade particular em Portugal. E o Xandão, certo? Alexandre de Moraes, comprou uma casa em Brasília e aumentou seu patrimônio. E eles não querem ser fiscalizados pela Receita Federal Brasileira. É como se eles fossem os deuses brasileiros. São intocáveis. Ele não aceita ser fiscalizado pelos órgãos de fiscalização brasileiros. Eles ditam as regras, porque o Brasil, segundo Rui Barbosa, a pior ditadura
é a ditadura da toga, porque nós não temos, certo, a quem recorrer. É só você verificar, meus amigos, e a situação vai continuar como está. Por isso que eu digo, na eleição de outubro do corrente ano, vamos eleger a maioria de deputados federais, e 2 vagas de senador, deputados estaduais e governadores do PL, porque aí o Brasil vai mudar e eu tenho certeza que o Brasil vai avançar, certo, no governo de Flávio Bolsonaro, que nas pesquisas ele ganharia no primeiro turno se a eleição fosse. Então, meus amigos, muito obrigado. Vou encerrar mais um programa Dorival Lima e você aqui na Rádio Terra Brasil FM. Quero mandar um abraço para o meu amigo Cláudio Reis, que está num evento hoje religioso lá no estado de Rio Grande do Sul, na capital, que é lá Porto Alegre. Um abraço para ele e todos os meus seguidores do Brasil e do mundo. E vocês não esqueçam de se inscrever no Dorival Lima e você. Meus amigos, tenham um bom dia, uma boa tarde. Estou finalizando mais um Dorival Lima e você, com as informações para todos os brasileiros, porque a minha função é informar o máximo que eu posso das notícias que estão acontecendo negativamente no desgoverno do descondenado, do amaldiçoado Lula da Silva, que aqui no Brasil o que é errado é certo, e o que é certo passou a ser errado. Nós estamos na navalha da infelicidade e no descrédito internacional. É o Brasil no desgoverno do Lula 3. Meus amigos, muito obrigado, fique com Deus e até a próxima oportunidade. Fui, tchau!